Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Não se fala de outra coisa, Bruno. Não se fala de outra coisa, da morte de El Mencho, Nemésio Cervantes, um nome muito literário, a morte deste narcotraficante há dias no México pôs o país e sobretudo, em particular, o estado de Jalisco a ferro e fogo. Ainda não sabemos muito bem como é que aquilo vai terminar, ainda que as autoridades digam que a situação está mais ou menos controlada. Ora, quem é que era este homem? Tinha, leio num dos artigos, num dos muitos artigos que têm sido descritos a propósito agora da carreira no narcotráfico de Nemésio Cervantes. Tinha 1,73 m, cerca de 75 kg, e tinha a cabeça a prémio. Valia muito. Valia muito. Os Estados Unidos ofereciam 15 milhões de dólares por informações que levassem à detenção e condenação deste barão da droga mexicano. Ele nasceu em 1966, no sul do México, trabalhou nos campos quando era jovem, depois emigrou para os Estados Unidos. E isto antes de fundar e liderar o cartel de Jalisco Nova Geração, que atualmente era o mais poderoso do México e talvez o mais poderoso cartel do mundo. Ele chegou a estar preso nos Estados Unidos e, curiosamente, depois de cumprir 3 anos de cadeia e de ser libertado, regressou ao México, onde ainda trabalhou na polícia. Na verdade, isto é importante conhecer todas as vertentes do negócio. Bem preparado para a função. Muito. Isto chama-se formação on-job. 360. Não, e parece que foi útil, porque foi a partir daí que ele, de facto, começou a assumir muita preponderância neste cartel. Era visto como a figura mais importante no México, no crime, depois da condenação de El Chapo, aqui há uns anos. Esse foi detido. Havia poucas fotografias, havia muito pouca informação sobre este homem, que liderava este cartel desde 2009. Foi aí que apareceu, que se identificou, que se apresentou como o novo grupo Mata Zetas, e que se propuseram, ou se propunham na altura, a combater os outros cartéis e a defender um México mais limpo. Foi assim que o cartel se apresentou na altura, ou seja, mais limpo dos inimigos. Dos outros cartéis, inimigos. Ainda assim, o cartel, aliás, como aconteceu noutras ocasiões, com outros cartéis e noutros países, basta lembrar as ações de Pablo Escobar, este cartel também tinha ações de apoio social, como foi no caso durante a Covid, com distribuição de alimentos a pessoas. Isto para equilibrar um pouco aqui a imagem. Os seus ataques eram muito dirigidos às autoridades. E criar dependências. Exatamente. Com a população. E no fundo também aqui suscitar a boa vontade das pessoas, o que significa mais proteção em relação às autoridades. No caso deste cartel, é uma das principais, de facto, organizações criminosas do México, a par do cartel Sinaloa. As acusações são variadas, não apenas na produção e tráfico de droga, mas tráfico de armas, lavagem de dinheiro, contrabando de migrantes, tráfico de sexo e extorsão. E acredita-se que este cartel estaria presente e a operar em mais de 40 países. Com uma multinacional. Sim, e são muitos milhões de dólares
que este cartel movimentava todos os anos. E há vários membros da família de Helmentes envolvidos neste negócio. A BBC relatou que ele tem 3 filhos e pelo menos 2 destes estavam associados às atividades do cartel, mas também a mulher do narcotraficante Rosalinda González geria as operações financeiras do cartel. Foi detida em 2021, condenada a 5 anos de prisão por operação financeira ilícita, e também há cerca de 3 anos o irmão António Oseguera Cervantes foi acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de conspiração internacional por tráfico de cocaína e metanfetamina. Portanto, aqui temos o verdadeiro sentido da palavra família quando aplicada a criminosos. Agora, com a morte de Helmentes, nós sabemos que estas coisas, quando há um vazio de poder, ele rapidamente é preenchido. Vai haver agora aqui um período de turbulência. Já vimos já mais de 30 guardas foram assassinados na sequência da resposta dos criminosos a esta morte, mas pode haver aqui muitas movimentações ao nível do equilíbrio de forças entre associações criminosas e o Estado também, o Estado mexicano vai ser obrigado a dar uma resposta também no sentido de tranquilizar as populações, porque temos aqui também até algumas zonas turísticas dentro do México que neste momento se encontram bastante inseguras, o que também pode afetar a restante economia do país. Muito bem. Também não se fala de outra coisa quando olhamos para os 4 anos da invasão da Ucrânia. A Economist faz o exercício contrário, como é o impacto da guerra, neste caso, na vida do dia-a-dia dos russos. Muitos tentam ignorar a guerra, mas isso é cada vez mais difícil. Não há sinais, obviamente, de colapso do sistema político ou da economia, ao contrário daquilo que até se suspeitou quando começaram as sanções, sobretudo. Mas mesmo o regime repressivo não consegue disfarçar as inúmeras maneiras em que, de alguma forma, os russos vão tropeçando no conflito. Há sinais frequentes, basta, por exemplo, os russos deslocarem-se pelo país. Os sistemas de defesa eletrónicos para travar os ataques de drones ucranianos, por exemplo, também confundem os sistemas de navegação por satélite dos automóveis, do GPS, em Moscou ou noutras cidades. E essa falsificação eletrónica pode fazer com que os dispositivos GPS pensem que estão a 50 km da sua localização real. Ou seja, os motoristas têm que estudar as rotas com antecedência e precisaram de regressar aos mapas em papel antigos para não se perderem, porque os GPS deixaram de ser confiáveis. As viagens aéreas internas são outro problema. O receio em relação aos drones e a outras preocupações militares levou ao encerramento de mais de 500 aeroportos e aeródromos no ano passado. A Rússia é um país grande, como sabemos. E, por outro lado, as sanções económicas impedem a importação de peças de reposição para a manutenção de aviões, que são, na maioria, fabricados no Ocidente. São Airbus e Boeing. Estas duas marcas são responsáveis por 90% dos voos de passageiros. No ano passado houve 800 avarias, mais do que o triplo do ano anterior. Cá estão a falta de peças para manutenção, no fundo, a pesar, e algumas companhias aéreas estão a recuperar aviões antigos de fabrico russo, embora estes também sofram de avarias com frequência. Gestos simples como entrar no elevador num prédio para subir para andares superiores pode ser um desafio, pelas mesmas razões. Muitos são fabricados no exterior e as peças de reposição são difíceis de encontrar, e quando se questionam os técnicos dos elevadores sobre a má qualidade do serviço, eles no fundo olham para cima, relata a Economist e diz: vocês estão a perguntar às pessoas erradas. No fundo é que o para cima é aquele ente superior que decide estas coisas, nomeadamente fazer a guerra ou a paz. E as comunicações também são cada vez mais difíceis na Rússia. Após meses de restrições, o YouTube e o WhatsApp foram agora completamente bloqueados. O Telegram, aquela rede alternativa, o WhatsApp, troca de mensagens, também está a ser limitado. Aqui provoca até reclamações em membros da Duma, o Parlamento Russo, e em teoria o acesso a muitos sites ocidentais ainda é possível, isto é, consegue-se aceder aos sites, mas na prática os fornecedores de serviço de internet permitem que apenas uma parte mais inútil dos conteúdos dos sites seja mostrado. Portanto, aquilo que aparece nos computadores é de alguma forma censurado. Depois, ao outro lado da moeda, cidades como Izhevsk, nos Montes Urais, é a sede do grupo Kalashnikov, o grupo fabricante de
de armas, como sabemos, estão em plena expansão. Os preços dos imóveis das casas nesta cidade estão a subir, novos restaurantes estão a surgir, portanto a cidade prospera, e outros setores da economia, porém, não estão aí tão bem. A Rússia, por exemplo, que tem muitos quadros, muitas pessoas, cientistas, especialistas em computação, ela esperava que há uns anos competir, entrar na corrida da inteligência artificial ali entre os Estados Unidos e a China, mas na prática essa ambição não se concretizou. Porquê? Porque as sanções restringiram bastante o acesso a chips de ponta, que são absolutamente essenciais para as máquinas de inteligência artificial, e muitos dos melhores cientistas até deixaram o país. Nunca ninguém ouviu falar, por exemplo, no GigaChat, que é um chatbot de inteligência artificial desenvolvido na Rússia, mas é basicamente o russo, o chat GPT de lá. É o chat GPT de lá, mas lá está, nunca fez caminho, porque também não tem pessoas nem servidores.